Pessoal, como nós já conhecemos quem influencia e quem eu preciso trabalhar e o que são recursos da minha propriedade, nós vamos trabalhar agora com a comercialização. Porque tudo aquilo que você produz, você tem que ter conhecimento como que você irá comercializar o seu produto. Na comercialização agrícola, compreende a transferência de bens e serviços da produção inicial ao consumidor final. Então, como que o seu produto vai chegar dentro para o consumidor, dentro ou fora da porteira? Eu vou trabalhar isso evidente quando eu trabalho, por exemplo, no mercado do leite, né? Que nós vamos ter a cadeia mais linear do que nos equinos. Nós vamos falar isso mais para frente. No caso agrícola, podemos representar a comercialização de acordo com a relação existente entre os mercados do setor. Então, nós temos dois tipos de mercado. O mercado fornecedor de insumos e equipamentos e o mercado da agricultura e processamento e o mercado distribuidor. Tudo isso faz parte da minha cadeia de produção. Então, nós vamos ter aquelas pessoas que vão fornecer os produtos para a gente produzir, como no caso dos equinos, as celas, a ração, os medicamentos e muitas vezes até o transporte, se você não tem dentro da propriedade. E o mercado agricultor, que vai fazer a distribuição do seu produto, né? Da sua genética, como os mercados leiloeiros, por exemplo. No processo de comercialização, que faz a ligação entre o produtor e o consumidor final, os bens são transformados a partir de recursos produtivos, como capital, trabalho, que atuam sobre a matéria agrícola. Então, a gente trabalha com comercialização dentro do mercado agrícola com vários tipos de comercialização. A gente tem as exposições, temos as provas, temos os leilões. Então, são todos os tipos de comercialização. E aí, vocês, como gestores e técnicos da propriedade, vão ter que tomar a decisão quais são esses tipos de comercialização que vocês vão adquirir. As atividades de comercialização exercem sobre a matéria-prima as seguintes alterações: na forma, no tempo e no espaço. No processamento, os recursos produtivos são transformados, ou seja, altera-se a forma do bem. Então, no mercado do leite, por exemplo, a gente trabalha com leite. Nós podemos vender a matriz para ela gerar uma cria e gerar o leite. Ou nós podemos vender o leite cru e a partir dele gerar o queijo e seus derivados. Ou no mercado dos equinos, nós vamos vender um embrião e a partir dele o produto vai ser transformado num potro e depois um garanhão ou uma fêmea. O tempo, ao longo do tempo, esse bem é transformado no processo produtivo, que emprega recursos na criação de serviços e armazenamento. Quando se trabalha com produto agrícola perecível, é mais evidente esse tempo, né? Porque nós precisamos colocar a validade dos produtos, trabalhar com esse tempo. Então, por exemplo, no mercado do leite, quando você vai fabricar queijo, você tem que ter essa noção. E ao longo do tempo que ele vai ser transformado. Já o espaço. O espaço nas atividades de comercialização refere-se à transferência do bem no espaço. Isso é o transporte. Então, quando eu tenho uma propriedade, eu quero saber como que eu vou comercializar. Qual meio que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma charrete, uma moto, um avião, um navio, um carro. Quando se trata dos equinos, quando você vai levar um animal para a prova, você vai precisar, por exemplo, de um caminhão, né? Hoje em dia a gente tem aqueles trailers refrigerados de alta tecnologia. Isso vai demandar do seu recurso, igual a gente falou, de você adquirir. Então, é um tipo de comercialização que vocês vão tomar a decisão. Quais são as suas intenções para saber com o que vocês vão comercializar. Os negócios são o que os produtores, processadores, intermediários e consumidores devem fazer sobre a comercialização. Então, são aqueles tratados que a gente tem, né? Seja ele verbal ou na escrita. A política, ela influencia na comercialização porque ela dá apoio logístico às estradas e à infraestrutura geral, por exemplo. Não adianta eu ter um Aras, né, bem conhecido, de grande genética, de animais bons, e quando chove, ninguém consegue chegar no Aras. Muitas vezes as pessoas vão querer visitar ou vão querer fazer a comercialização e não vai ter acesso ao local. Então, a política pode influenciar evidentemente nesse aspecto.
O aspecto social diz respeito ao abastecimento, à segurança nacional e o desenvolvimento. Então, quando a gente tem o aspecto social, envolve, por exemplo, quando vocês vão sair de casa e levar seus animais para uma prova. Vocês querem que eles fiquem em segurança, que todos os animais que estão ao redor deles sejam vacinados, que não há nenhuma contaminação de doenças, que eles vão estar seguros. Então, o aspecto social está ligado a isso, dentro da sua comercialização. Nós temos as funções de comercialização. São atividades desempenhadas por diferentes agentes de comercialização, porém bem descritas como um processo mecânico, por meio do qual os bens passam do produtor para o consumidor, com ênfase nas relações entre as diferentes agências de comercialização. Torna-se tarefa principal da comercialização reconciliar os desejos dos consumidores potenciais com os produtos reais, que os produtores e empresários acham viáveis a oferecer. Ou seja, você vai num evento de cavalo, e aí chega lá, tem aqueles produtores, né, te oferecendo vários medicamentos, várias promessas de rações, várias celas, vários freios, e aí você fica encantado cada vez mais com as coisas que vêm surgindo. E as funções é conciliar o que você deseja produzir com o que os produtores desejam consumir. Então, na minha região, o que manda, por exemplo, é a vaquejada. Eu vou querer produzir animal que vai correr vaquejada. Ou então, na nossa região, muito evidente, os mangalaga-machadores, os campolinas, porque são animais de pistas, porque a maioria dos esportes da nossa região são a pista, os animais para a pista. Já no interior de São Paulo, nós temos grande evidência de quarto de milha, que são animais que vão para a prova, que vão correr prova de rédeas. Então, nós temos que estar focados no que eu quero produzir e o que os meus produtores, meus consumidores ao redor querem consumir. O marketing rural, ele tem função contratual, porque engloba as funções de compra e venda. Envolve o processo de achar mercado, descobrir compradores e vendedores potenciais de um produto e fazer contatos com eles. Então, não adianta eu querer ser um produtor de cavalo e me isolar, porque o mercado do cavalo ele é muito boca a boca, né? A gente vai passando a conhecer, as pessoas vão comentando. Isso é um tipo de marketing da minha propriedade. Então, é necessário que eu vá realmente para provas, que eu vá mostrar o meu produto para as outras pessoas. E vocês, como técnicos e gestores, vão estar evidente trabalhando nessa área. Por quê? Quando eu chegar, por exemplo, eu sou uma zootecnista e querer conhecer o técnico da fazenda, toda a função de comercialização e tudo que o animal vai me fornecer, eu vou achar que isso é papel do técnico. A função mercadológica refere-se ao ajustamento feito aos bens para atender as exigências do mercado. Inclui planejamento e o preparo do produto para atender o mercado, é o que a gente falou, né? O que eu quero produzir, para qual consumidor eu quero produzir. A função de propaganda é responsável pela criação de demanda ou do condicionamento de compradores e vendedores a uma atitude favorável em relação ao produto. Inclui métodos usados pelos vendedores e pelos compradores para influenciar quem irá comprar. Ou seja, no mercado do equino é muito menos evidente essa propaganda, porque nós temos, por exemplo, o McDonald's, o Bob's, que toda hora vai passar propaganda na televisão, nós temos novelas que está toda hora fazendo a chamada, o mercado de roupas, de sapato, o mercado do cavalo não funciona assim. Nós vamos ter a propaganda de quem realmente está naquele meio. Qual que é a nossa propaganda, então? Quando eu vou sair de casa e levar um animal para a exposição, eu tenho que levar meus animais limpos, eu tenho que estar limpo, o transporte dele deve ser adequado, os animais devem estar em plena satisfação, ou seja, mansos, cuidados. Quando a gente olhar para eles, nós vamos ter que observar que eles estão em uma situação de conforto. Isso é uma propaganda da minha propriedade, porque quando a pessoa chegar para visitar o meu animal, seja num evento ou seja num leilão,
ele já vai ter uma boa impressão do local que eu estou trabalhando. Então, é uma extensão da sua propriedade. Quando você vai levar o animal para a pista, você está estendendo a sua propriedade. Se você leva um animal sujo, o local que o animal fica é sujo, você está sujo, automaticamente eu vou pensar, bom, aquela propriedade daquele cara não tem organização. Porque se lá fora ele quer mostrar isso, imagina dentro da porteira. Então, vocês, como técnicos e gestores, vão tomar conta dessa área. Geralmente não tem sentido na função de propaganda do marketing, numa economia de baixo consumo e de produtos agrícolas básicos, mas cresce em importância na comercialização de vários produtos que permitem maior agregação de valor, que é o caso do mercado equino. Nós sabemos que o mercado equino é de grande agregação de valor. Nós temos animais de milhões aí. Então, são produtos de grande valor agregado. Quando se faz propaganda, essa movimentação fica muito mais fácil. Quando se tem nome do mercado, vocês sabem que é muito mais fácil. Porque nós temos, dentro do mercado, a influência pessoal. Do mercado equino, isso ocorre muito. O caso que não ocorre, por exemplo, no do leite. Muitas vezes o pessoal vai lá, adquire um produto no mercado, não sabe nem de onde que vem aquele leite. Mas no mercado do cavalo não é assim. Todo mundo quer saber quem é o dono e de onde que vem aquele animal. Por isso que essa função de propaganda no marketing dos equinos é muito importante. A função de estabelecimento de preço refere-se à busca do melhor preço. Um preço deve ser autossuficiente para compensar a sua produção e baixo o suficiente para induzir os compradores a aceitá-lo. Evidente isso aqui na função de estabelecimento de preço no mercado dos leilões, por exemplo, dos equinos. Eu levo um animal para ser leiloado. O que vai me chamar a atenção nos animais? Muitas vezes é a qualidade e a função deles. Mas eu preciso estabelecer um preço para que eu suprir os gastos daquele animal e que o comprador vai querer adquirir aquele animal. Eu não posso elevar um preço e não levar em consideração o que o consumidor quer adquirir, porque eu não vou conseguir fazer essa compra e venda desse animal, ou seja, essa troca de mercadoria, porque eu não estou sabendo estabelecer o preço. A função de distribuição física refere-se à colocação de bens no mercado no tempo certo e no lugar certo. É o suporte técnico à movimentação ou fluxo de mercadorias e inclui o estudo das funções de transporte e armazenamento. Aqui, evidente, que a gente já comentou, é a região que você está. Bom, eu estou numa região que é produtora de Manga-Larga Machador, então vai ser bem mais fácil produzir Manga-Larga Machador. Estou numa região que é mais propício produzir quarto de milha, então vai ser muito mais fácil produzir quarto de milha. Então, essa função de distribuição de mercadoria ou de cavalo ou de leite, a gente tem que saber situar-se no local. Então, onde que eu estou situado para saber como vai ocorrer essa distribuição. A função de terminação do marketing, uma vez estabelecido o contrato entre os vendedores e compradores, torna-se necessário negociar, chegar a um acordo ético e comercial sobre pelo menos 3 pontos. Então, nós temos os pontos da qualidade, da quantidade e do preço. A qualidade do meu animal é alta? Logicamente, o preço dele vai ser alto. E que quantidade, né? Porque quando a gente trabalha com potro, tem muito isso. A gente traz uma carreta de animais para mim. Então, o preço de uma carreta vai ser diferente do preço de um animal. A instituição de comercialização. As instituições de mercado são constituídas de indivíduos ou organização que operam nos diversos segmentos de mercado, executando as atividades de comercialização. No mercado de cavalo, então, nós temos as associações, né? Associações do Campolina, do Manga-Larga Machador, do Quarto de Milha, do Paint Horse e assim por diante. Essas associações elas vão determinar vários pontos na minha produção. Então, se eu estou associado ao Manga-Larga Machador e se eu estou produzindo o Manga-Larga Machador, vai ser bem mais fácil o meu marketing dentro da produção do que um produtor que não está, por exemplo, vinculado a esse tipo de associação. Então, as instituições dentro do mercado dos equinos vão fazer esse papel. Nós temos
Tipos de instituição de comercialização. Os intermediários comerciantes, que são os varejistas e os atacadistas, constituem os dois grupos mais importantes que definem os níveis de mercado. Ou seja, o varejista constitui o grande número de indivíduos que operam com grande variedade de mercadorias, porém em pequenas quantidades. Exemplo, mercearias, padarias, restaurantes. Então, esses são mercados varejistas. Quando você tem, por exemplo, vou ali na agropecuária comprar um produto. É um mercado varejista. Você vai comprar em pouca quantidade, mas lá tem grande variedade de produtos. Já no mercado atacadista, constitui o grupo de pequenos indivíduos que operam com grandes quantidades da mesma mercadoria. Não operam como consumidores diretos, mas sim com varejistas, cooperativas, madeireiras e etc. Então, por exemplo, numa fábrica de ração, né? Você vai ter produtos, grande quantidade de um único produto. Mas você vai adquirir mais quantidade de ração, por exemplo, do que de medicamento. Então, é um mercado atacadista. E nós temos o mercado dos corretores. Não tem influência nos preços, não possuem loja física e geralmente não vendem a mercadoria que operam. Ganham porcentagem sobre o preço estabelecido pelo dono da mercadoria. Nós temos aqui os agentes importadores e exportadores de matéria. E nós temos os outros tipos, os intermediários, que são os caminhoneiros, leiloeiros, cooperativas, governo ou agências. Aqui um tipo de instituição muito ligada ao cavalo é o leiloeiro, né, que vai influenciar grande parte da sua produção. Então você manda um animal para leilão ou você chama alguma empresa para fazer um leilão de sua propriedade, o marketing utilizado nesse mercado há grande resultado positivo. Então, turma, nós falamos da comercialização, falamos como que é a ciência da economia, como que é a teoria. A gente vai um pouquinho para a prática, que nós vamos entender como que é a elasticidade do preço, como que eu tenho mudança do preço na minha movimentação financeira. Nós vamos trabalhar, então, na próxima aula com elasticidade. Até mais!